Documentários, filmes e séries podem ser materiais potentes para tua pesquisa. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas hoje eu venho trazer um combo de documentários muito legais e um deles, inclusive, foi o motivo de eu ter começado a pesquisar a relação da comunicação e das infâncias. Noemi quer participar, Noemi? Então participa, filho. 4 documentários que falam sobre infância e que podem ser transformadores na tua vida ou na tua carreira se por acaso tu pesquisa as questões da infância ou trabalha de alguma maneira com isso. A Maria Farinha Filmes é uma produtora brasileira que tem filmes incríveis e entre eles filmes incríveis sobre crianças e sobre infâncias. Vou começar de trás para frente, porque foi este primeiro que eu vou trazer que foi decisivo para que eu quisesse fazer pesquisa em relação à infância. Quando a gente vai definir o nosso tema de pesquisa ou as coisas que a gente quer investigar, quando a gente começa lá na iniciação científica ou na escola ainda, né, para quem tem o privilégio de poder pesquisar ainda no ensino fundamental e médio. No meu caso foi já na faculdade, quando eu comecei a me envolver com um grupo de pesquisa, e não interessa o número de dicas que alguém te dê sobre como escolher o melhor tema de pesquisa, sempre fica uma dúvida ou outra, mas tu sabe que é o tema certo quando teu olho brilha. E aí foi assistindo o documentário Criança, a Alma do Negócio, de 2008, que eu pensei, é isso que eu quero investigar, é isso que eu quero saber mais, é sobre isso que eu quero tratar no universo aí das ciências. Esse documentário que está disponível no YouTube, ele fala sobre a relação das infâncias com o mundo da mídia de massa e da publicidade. E obviamente foi um divisor de águas para a gente olhar para as questões do consumo infantil. Foi com esse documentário que muita gente passou a perceber que era problemática a gente expor as crianças a propaganda sem fim. É claro que já havia pesquisadores falando e alertando para isso, mas esse documentário conseguiu mediatizar um pouco e trazer para o debate mais próximo das pessoas, fora da academia, alguns dos efeitos da exposição das crianças à publicidade infantil. Vindo nessa linha mais adiante, a Maria Farinha Filmes, também um filme dirigido pela Stella Renner, lançou um outro documentário. Aí eu já estava pesquisando essas questões e também gostei muito, me impactou muito assistir, que foi o Muito Além do Peso, em 2012. Esse documentário continua falando sobre a questão de consumo, publicidade infantil e essas relações da mídia com as infâncias, mas dá o enfoque maior para as questões da alimentação infantil. Se em 2012 já era uma coisa que preocupava bastante, vocês imaginam agora em 2020, 8 anos depois, com a presença do YouTube, com a presença de outras mídias que são de acesso livre para muitas crianças, e que para as que não são de acesso livre são de consumo sem debate, sem reflexão e muitas vezes sem o acompanhamento dos pais. Importante que eu não tô falando isso para julgar os pais ou quem cuida dessas crianças, tá? Eu tô dizendo que as pessoas vivem em circunstâncias mais diversas possíveis, aqui no Brasil especialmente, então é difícil conseguir controlar uma coisa que não é regulamentada, que não é regulada e que ainda tem muitos problemas. Então esse documentário, Muito Além do Peso, ele foi a 5 regiões brasileiras e mostrou a realidade de diferentes infâncias e crianças com relação à alimentação. Nesse documentário também são ouvidos vários especialistas do mundo inteiro e é uma reflexão muito importante para quem trabalha com infância e para quem trabalha com comunicação. Inclusive tem um vídeo que eu falei sobre as ameaças às infâncias no Brasil, os desafios, e a alimentação e a nutrição são 2 desses desafios. E é isso que aparece no documentário Muito Além do Peso, que também foi feito em parceria com o Instituto Alana. Bom, daí a gente chega em um dos meus documentários favoritos do Maria Farinha Filmes, que é o documentário Tarja Branca. Ele foi lançado em 2014 e é um documentário lindo, 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 muito sensível, muito bem feito, muito produzido com carinho, com dedicação, um documentário que te abraça e que acolhe aquele lado criança que a gente tem. Marina, terapia é importante, sim. E que pergunta também qual que é a importância das brincadeiras na nossa infância para as nossas relações, para a nossa formação social, afetiva, enfim. Esse documentário fala também da importância da gente manter o nosso lado lúdico, o nosso lado criança e aquilo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, virando adulto, virando gente grande. É com depoimentos e entrevistas de pessoas que deixam o seu lado criativo e o seu lado criança
criança, digamos assim, ativo e vivo, que a gente consegue olhar pra gente e se perguntar onde que a gente tá buscando a nossa felicidade. Será que é no lugar certo? Será que é do jeito certo? Então é um documentário bastante provocador também. O Tarja Branca, de 2014, está disponível no Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon. E aí chegamos então no quarto e não menos importante documentário que eu quero indicar aqui, que é o documentário Coisa Mais Linda, Fofa e Sensível também, para não encher de outros adjetivos, que é O Começo da Vida. Foi lançado em 2016 e também existe em formato de série. Então, para quem não quer sentar e ver um documentário inteiro, pode assistir os episódios. Ele está disponível na Netflix e também no Prime Video. Esse documentário pergunta pra gente de que maneira a gente está cuidando de uma fase tão importante da vida da nossa sociedade, que é a fase da infância. E aí a gente abre para as multiplicidades e fala das infâncias. Quais infâncias estamos nos referindo? O Começo da Vida investiga e apresenta várias culturas lidando com as suas infâncias, lidando com as suas crianças e mostrando por meio de entrevistas com especialistas e com pessoas que toparam dividir as suas histórias, que a infância é uma etapa muito importante da vida. E aí tem um trecho desse documentário que me marcou muito, que é uma mãe contando que ela deixou de trabalhar quando teve seus filhos, o seu filho, enfim. E aí que em algum momento alguém perguntou pra ela, mas agora tu só vai ficar em casa, tu só vai ficar criando teus filhos, não vai mais trabalhar, tu só vai ficar em casa? E aí ela fala, né, que o só ficar em casa, o trabalho que ela vai fazer criando seus filhos, é que vai determinar se quando ele crescer, ele vai botar fogo em um índio ou não. É claro que é um exemplo bastante extremo, mas é uma fala que me impactou bastante, porque aquele episódio onde adolescentes assassinaram um homem indígena lá em Brasília, isso já faz muitos anos, mas marcou a nossa história, e é um exemplo, infelizmente, muito presente ainda em relação à violência, e que muitas vezes é o resultado de uma cultura violenta que a gente vive, uma maneira violenta de criar as crianças e uma maneira violenta de viver as nossas vidas. Então aquela frase daquela mãe me impactou muito, e não só a mim, eu imagino, porque esse documentário já foi visto por mais de 8 milhões de pessoas no mundo inteiro. E assim ficam as 4 dicas de documentários do Maria Farinha Filmes, que é uma baita produtora, tem outros filmes, procura, busca, que vão contribuir na tua pesquisa, no teu trabalho de investigação, ou então aí simplesmente para trazer um suspiro de vida nova no teu cotidiano, porque as crianças são muito isso também, elas são uma ajuda a gente olhar com expectativa, com esperança para os próximos dias, para as próximas gerações, sem botar uma pressão enorme nas crianças, é claro, mas fazem sim esse papel muitas vezes.